Está no ar o seu Fermento em Pod, mais um episódio aí para você. A gente trata muito sobre liderança, sustentabilidade, inovação, gestão de pessoas. Um pouco aí para você, no seu crescimento profissional e o crescimento, quem sabe, da sua empresa também. E o nosso convidado de hoje é o Bezaliel Botelho. Bezaliel, obrigado por você ter vindo, viu? Muito obrigado. Haroldinho. Porra, a gente ensaiou isso há bastante tempo, né? Ele fala Haroldinho porque a gente se conhece desde moleque, né? Então, a gente se tratava assim mesmo, né? Faz tempo pra caramba. E achei legal pela trajetória. O Bezaliel, a maioria deve conhecer, mas para quem não conhece, foi CEO e presidente da Bosch da América Latina, na qual ele agora se aposentou, novo desse jeito que vocês vão ver, já se aposentou. Mas não se aposentou não, porque tem um monte de desafio pela frente que ele já estava me contando. E recentemente ele publicou o livro que conta essa trajetória dele dos seus 17, 18 anos para frente, que é esse No Limiar da Sombra, que eu já tive a grata satisfação de ler, e estava comentando com ele, que é um livro gostoso de ler, flui bem, fala muito sobre fé, sobre força de vontade, sobre querer fazer, sobre respeitar as pessoas pela formação dele, que eu conheço, como eu já disse, desde pequeno, pela formação, pela família. Então é um livro muito legal da gente ler. Então eu achei bacana convidar ele para a gente bater um papo sobre o livro e sobre essa trajetória sua, profissional e pessoal também, né, Beza? Claro, claro. Não, eu que tenho que te agradecer. A gente ensaiou de fazer esse bate-papo, então para mim é uma satisfação grande. Contar um pouquinho. Você falou que eu me aposentei, quer dizer, agora eu estou no conselho da empresa, né? Conselho consultivo é a melhor fase, que você pode dar conselhos, mas eu saí da executiva e estou no conselho, como também em algumas outras empresas, continuando, vamos dizer assim, na visão estratégica, tentando ajudar, com mentoria também, e tem sido uma experiência muito boa. E, como disse, assim, eu sou de uma geração, e nós somos de uma geração bastante diferente nessas últimas 4 décadas, né? Tivemos o privilégio de conviver momentos diferentes, desafios diferentes, não só para o Brasil, mas geopolíticos, né? E eu achei que era interessante relatar algumas experiências minhas sobre essa fase, essa trajetória, como líder, mas também como engenheiro, sim. Como pessoa que viveu momentos diferentes da história dessas últimas 4 décadas, né? Então essa foi a ideia do livro, para deixar aí para os colegas, para os jovens, um pouco de inspiração, né? Mas mostrando também as dificuldades, né? As fraquezas que a gente tem como líder, né? As dificuldades que a gente tem como líder, para ser aí uma inspiração para as novas gerações, que vivem num ambiente totalmente diferente da minha época. E eu acho que eu vivi várias épocas, né? E aí eu começo contando a minha experiência como líder numa situação única que foi a pandemia, não é? Você é um líder de uma grande multinacional, é responsável por 10 mil colaboradores aqui na América Latina, e de repente você está só e tem esse impacto da pandemia, o que fazer. Foram momentos para a liderança, e é claro, para todos os líderes do mundo, onde você não tinha by the book, você não tinha... Não tinha passado isso, né? Onde eu vou buscar a solução para um problema gravíssimo, onde de repente você, em 1 mês, 2 meses, você não tinha mais caixa, onde tudo parou. E ali eu relato um pouco a minha experiência, e o livro começa com esse desafio. Como é que você conviveu com algo tão sem precedente como foi a pandemia? E dali eu faço uma retrospectiva também um pouco sobre a minha vida como profissional ou como jovem estudante, né? Então tem sido uma viagem no livro que eu quis fazer de uma forma também
meio romântica, fácil de ler e sem muita técnica, porque eu sou engenheiro. Tá? A tendência é você fazer... Sou engenheiro e a gente escreve muito artigo e escreve muito coisas sobre inovação, tecnologia, a gente desenvolveu tecnologias, inovação, podemos falar sobre isso também, numa empresa que é uma empresa global, que eu vivi e vi também evoluir, uma empresa que talvez seria internacional, ali na região de Stuttgart, e que tinha investimentos em vários países, mas que se globalizou, vamos dizer assim, como todas as grandes empresas no mundo, não é? Com grandes investimentos. No momento onde alguns gigantes ainda não tinham acordado, por exemplo, a China, não é? Sim. Onde toda a inovação tecnológica estava praticamente concentrada na Europa, Estados Unidos. Não é? Então eu vivi esse momento, um momento onde a Europa, e eu morei lá cerca de 10 anos para estudar e também trabalhar, e eu vivi uma época onde nós tínhamos uma Alemanha ainda fechada, não é? Onde você não tinha o tema da imigração tão forte como é hoje, e hoje você vê uma Europa totalmente transformada, não é? Com desafios totalmente diferentes daquela época. Então é legal para fazer um pouco essa reflexão das 4 décadas e contar um pouco dos meus desafios como líder dessa empresa, também pós-pandemia e também antes da pandemia, alguns episódios que eu acho interessante para reflexão, não é? Então é isso mais ou menos que eu tentei colocar no livro. E até para por exemplo, no aspecto de gestão, resiliência. Agora, mas na verdade, assim, é bacana saber assim, primeiro ponto que te motivou em 1970 ir para a Alemanha? Porque era uma época em que, assim, não era comum você viajar. Em 1970, viajar, onde você vai? Vou ali para a Alemanha. Hoje você fala, onde você vai? Vamos para a Europa. Tá bom, até a semana que vem, então. Não era uma coisa comum. O que te motivou? O que te levou a fazer isso? Não, então, eu tinha realmente 18 anos, eu sou de uma família simples, humilde, eu digo, em questão financeira, e era uma época dos anos 70 onde o Brasil passava por uma fase diferente politicamente, vamos dizer assim, regime militar, era difícil você sair do país, era custoso, você tinha que pagar... Tinha que pagar a taxa, né? Para poder depositar calção, imagina. Exatamente. Então era um outro mundo, foi uma década onde o Brasil evoluiu muito, com grandes investimentos, etc. E tinha o foco muito nos Estados Unidos, né? Os jovens, meus amigos de faculdade, meus amigos de escola, muitos faziam intercâmbio dos Estados Unidos. E eu, naquela toada jovem, eu falei, eu vou me aventurar, mas eu vou para o velho continente, né? Para a Europa. Então, coisa de jovem, né? Você pega $400, que era o que eu tinha, pega uma passagem só de ida, naquela época você podia comprar uma passagem só de ida. Tem essa ainda. Hoje imagina, precisa saber onde está o hotel, quanto tempo vai ficar, o que vai fazer. Não, totalmente sem saber onde ia dormir, e pus a mochila nas costas e fui embora. E fui passando pela África, França, Londres, fiquei um tempo em Londres e depois terminei na Alemanha. Porque a minha passagem dava final na Alemanha, então eu conto um pouquinho dessa história no livro. Então, legal. Mas foi algo que aconteceu dentro do espírito jovem de aventura, de determinação, porém com uma vontade de fazer a coisa certa, de evoluir, não é? E não simplesmente de me aventurar, não é? Então, a Alemanha foi uma experiência muito rica no começo, porque eu não falava alemão, falava o inglês de escola. Então, eu conto um pouquinho no livro algumas facetas sobre isso. E você conviver num país totalmente diferente, mas encantador para um jovem de 18 anos que saía do Brasil e, de repente, estava vivendo um mundo diferente de desafios, de pessoas e de padrões, disciplina. Então foi uma fase muito boa. Com 18 anos você ainda está no seu processo de formação, de caráter, de percepções, então foi muito rico. A universidade foi uma consequência, porque depois que eu estava lá, eu falei assim, puxa, mas eu vou voltar para o Brasil,
Você não foi pensando em fazer faculdade, você foi pensando em conhecer. Na verdade, a ideia era ficar um mês, arrumar um trabalho, porque eu via sempre que os amigos conseguiam um bico, cortar grama, fazer isso. Falei, vou fazer um bico lá e compro a passagem de volta e volto. Era uma experiência. E, no fim, essa experiência se tornou cativante para mim. Eu tinha um amigo lá que me incentivou, porque eles não fazem uma faculdade, mas quem sou eu para fazer faculdade, aprender alemão? Vim só passear, né? Nossa, mas aí as coisas foram acontecendo e no fim eu fiz a universidade, fiz engenharia de telecomunicações, quer dizer, uma engenharia na época de eletrônica com ênfase em telecomunicações. Me formei e voltei para o Brasil com diplomado, falando alemão, falando inglês, quer dizer, bem formado, não é? Não só pela língua, mas também pela cultura, pela disciplina, pela forma de processos. E eu me dei muito bem nesse ambiente que eu gostei muito. E caí de paraquedas numa empresa chamada Bosch aqui, que eu mandei o currículo, eles aceitaram. E eu comecei a trabalhar na Bosch Campinas. Quer dizer, você voltou, a primeira empresa que você foi trabalhar foi a Bosch. Pois é, eu fui distribuir currículo. E distribuir currículo, Siemens, IBM, etc. E a Bosch era, de certa forma, muito prática, era perto da minha casa, e uma pessoa que não tinha nada ainda, estava chegando e tal. Então, comecei a trabalhar na Bosch. Como engenheiro de desenvolvimento de produto, né? Onde a época era muito ainda arcaica para a indústria, principalmente a indústria automobilística. Que foi isso? 80? Isso foi 84, 85. Você tinha 4 grandes montadoras, veículos produzidos somente no Brasil, alguns veículos, tecnologia simples. E eu entrei ali porque nós estávamos no momento de abertura de mercado e a empresa queria ter alguém para ajudar a fazer a transformação tecnológica daquela época, trazer a injeção eletrônica para o Brasil. Naquela época nós éramos tudo com carburador, nós tínhamos o tema já do álcool. Então eu fui um agente de transformação e de transferência de know-how tecnológico. Então a minha ponte aérea Alemanha, Brasil, era todo mês trazendo até tecnologia, pela facilidade de língua, laboratórios, conhecendo as tecnologias de lá, trazendo para cá, fazendo todos os contatos com as montadoras e introduzindo as tecnologias da injeção eletrônica, da modernidade dos veículos. Nós lançamos o primeiro veículo com injeção eletrônica, o Gol GTI, né, famoso, da época, da nossa geração. E aí, assim, então eu participei nessas últimas, vamos dizer assim, 4 décadas, de uma evolução tecnológica da indústria, de processo, digitalização muito grande, mas também da sociedade, né? A sociedade mudou muito, global mudou. Eu sempre fui uma pessoa com visão estratégica global, assim, não só o Brasil, sempre visão, e nessa minha função a gente acaba rodando o mundo, conhecendo outras tecnologias, outras culturas, não é? Mas a essência do homem é a mesma, não é? Interessante isso, que você tem o bem e você tem o mal. Então, você navegar nesse mundo sabendo fazer o bem e fazer o lado positivo da evolução é muito importante. Então, a minha experiência nesses últimos, principalmente nas últimas 2 décadas, foi muito grande como líder, né? Eu cresci na empresa exatamente buscando diferencial tecnológico, de desenvolvimento de ideias novas. A empresa é ainda muito inovadora, né? Sim, busca isso. Né? O DNA da empresa é inovação, e eu tive a oportunidade de fazer grandes inovações dentro da empresa, com produtos, com processos, tecnologia, e isso eu sempre falo, quer dizer, quando eu falo, eu tive a oportunidade de trabalhar com pessoas extremamente inovadoras, né? E criar líderes, né? O meu grande orgulho pessoal foi deixar a empresa com toda a liderança da América Latina, com brasileiros, sul-americanos. Que não era comum isso. Que não era comum. A gente, geralmente, eram os alemães que a maior parte de presidentes, então, eu fui o primeiro, vamos dizer assim, tupiniquim, que tive a responsabilidade de liderar a empresa. E isso foi muito gratificante, sair da empresa deixando toda a liderança, colegas que eu ajudei a formar,
onde nós criamos coisas juntos, onde nós transformamos a empresa. Hoje é uma empresa extremamente sólida, saudável. Muitas pessoas gostam de trabalhar na Bosch, querem trabalhar na Bosch, uma das empresas mais queridas para trabalho aqui na região, e que continua um legado absurdo aqui, fazendo diferença em tecnologia. Desse seu trajeto aí como gestor, qual é a principal habilidade que você enxerga que foi muito importante, que te exigiu muito? Olha, a minha experiência é você criar primeiro o diferencial e você se colocar no lugar das outras pessoas. A empatia ali. A empatia, compaixão. Você buscar soluções através da capacidade da pessoa que está na sua frente é muito mais eficiente, rápido, do que você querer buscar a solução. Você dá o problema para a pessoa. Então, eu sempre tive essa característica de entender quem estava na minha frente, qual era a capacitação das pessoas que estavam comigo, e incentivá-las a achar a solução dos problemas através da sua própria capacitação. E para isso você precisa colocar as pessoas no lugar certo, não é? Eu li muito, a gente faz muito seminário, e eu sempre me preocupei em entender as pessoas. Não muito menos a tecnologia, porque a tecnologia é fácil você entender, transmitir, mas você entender as pessoas e a capacitação delas e motivá-las foi sempre um desafio meu importante. Colocar a pessoa no lugar certo, né? A gente tem uma expressão, put the people on the right seat, né? No ônibus. Você, às vezes tem uns que querem sentar já na janelinha, mas peraí, ainda não é teu momento de sentar na janelinha. Você tem que saber colocar as pessoas nas funções certas. Se ela não consegue se performar bem nessa função, você tem que dar oportunidade para elas em outras alternativas. E saber que o teu bem maior são as pessoas numa empresa. Não é processo, não é dinheiro, não é capacidade de investimento, não é poder, são as pessoas. Então, isso para mim foi sempre um diferencial. E é interessante que na minha carreira, que eu cheguei a CEO da empresa, eu nunca busquei essa função. É muito interessante. Eu sempre não almejava, eu entrei aqui com o objetivo de chegar lá. Eu sempre fui surpreendido. A minha vida inteira, esses últimos 40 anos de carreira profissional e de desafios, eu sempre fui surpreendido. Porque eu tentava fazer as coisas de uma forma que gerasse diferencial. Não é? Isso tem um pouquinho a ver com também inovação, DNA de inovação. Você busca fazer diferencial onde você está. Não é? Só o fato de eu já dominar uma língua já ajudava muito na época. Agora, você conhecer a cultura, e saber conversar com uma liderança alemã, não é? Sabendo, se colocando no lugar dela, sabendo o que ela quer ouvir. Porque você já sabe como você fazer isso acontecer para um objetivo que você tem, tecnológico, ou de investimento, ajudava muito. Então, imagina. E disciplina, claro, a disciplina do tempo, gestão do tempo, mas sempre não perdendo a essência da vida, né? Por quê? Qual que é o propósito de você estar trabalhando, liderando e fazendo algo acontecer dentro de uma grande empresa? Isso era muito importante. Eu, desde o começo, já aprendi isso gozado, né? Coisa de faculdade, buscar o propósito do que você faz, não é? Hoje se discute muito isso. Mas naquela época já era latente. Já era latente. Então, eu me lembro que uma das coisas que, quando eu entrei na empresa, era telecomunicações, a minha área. Né? Então, estou entrando numa empresa que está mexendo com eletrônica, que tem a base que eu tinha, mas não tinha telecomunicações. E aí eu me questionei, eu falei assim, mas qual que é o propósito meu dentro dessa empresa? E a ideia de você trabalhar com redução de emissões de poluentes, você trazer tecnologia para melhorar a qualidade de vida das pessoas, era um propósito para mim muito interessante. Então eu falei, isso aqui eu me identifico. Não é? E toda a minha carreira teve esse propósito.
Não é? Nós trouxemos tecnologia que melhorava a qualidade de vida das pessoas. Não só na área automotiva, porque a empresa ela é uma empresa bastante diversificada em outras tecnologias, não é? E eu comento isso, inclusive, no livro, né? O fundador, ele era da empresa uma pessoa extremamente criativa, com esse propósito, não é? O Robert Bosch. E você acaba pegando um pouco desse DNA, sim, você lê bastante, você conhece. Então, eu tive muitas oportunidades de me diferenciar. Então, o que me acompanhou na minha carreira foi sempre isso, buscar diferenciação. Claro que você tem que ter determinação, eu tinha uma boa base lá, sim, de conhecimento, porém, conhecer as pessoas e fazer as pessoas trabalharem, e a evolução das pessoas, porque as pessoas evoluem, né, em certo ambiente que ela vive. A essência da pessoa é a mesma, mas ela evolui dentro do ambiente que ela... Então, você imagina um ambiente de 30 anos atrás, quando você não tinha internet, onde você não tinha a comunicação que você tem hoje, e o jovem que tem a comunicação hoje. Você está num ambiente diferente. Então, você está com uma pessoa, às vezes, sentada na sua frente, que é extremamente digital, e você é analógico. Não é? Uma pessoa que reflete diferente, analisa as coisas diferente, tem uma visão holística diferente, e você tem que saber lidar com isso no seu processo de liderança. Então, essa visão holística das coisas, do ambiente que você está, profissional, social, é fundamental para você ter sucesso, na minha opinião. Isso foi um pouco do diferencial que eu posso comentar assim, que eu me lembro comentar com você. Porque, veja, nós estamos falando hoje, né? Mas você pensar, como você falou, em 1980, 90, vamos ser mais generosos, 90, Robert Bosch, alemão, tudo, a empresa como um todo, a indústria como um todo, sempre era muito com regras, né? Que tinha que ser seguido, a forma que tinha que ser, o ambiente de trabalho. Você não imagina o ambiente de trabalho hoje, é um ambiente mais descontraído um pouco, as pessoas opinam, as pessoas dão opinião e são ouvidas. Foi um paradigma grande nisso que você passou por aí para tirar o melhor das pessoas, porque as pessoas têm muito medo de falar, né? Medo de errar. As pessoas têm medo de errar. Você deve ter encontrado isso ao longo da sua trajetória. E às vezes não fazem com medo de errar. Então ela tem que sentir que ela pode errar, porque vai corrigir, tem que aprender com o erro. Era muito diferente isso naquela época. Sem dúvida, Haroldo. Esse a essência do ser humano, de querer fazer as coisas certas, mas ele erra. Aí você conseguir aprender com esses erros, e você só evolui com os erros, com as falhas, né? Você precisa falhar para poder melhorar. É interessante isso. É uma característica. E o alemão, quer dizer, a cultura alemã sempre foi muito admirável pela sua disciplina de processos, disciplina do tempo, objetividade, né? E você conseguir combinar essas duas culturas, o brasileiro extremamente criativo, completamente diferente, não tem time para as coisas, o tema timing é olhado de uma forma diferente, e você conseguir pegar essa essência positiva do brasileiro, da criação, da flexibilização, da sociabilidade que ele tem, e juntar com uma cultura extremamente tradicional, não é? É uma grande oportunidade, né? O alemão mudou muito hoje, a geração também, né? Mudou muito a geração. A geração de jovens são globais. Antigamente, quando eu estive lá, vamos dizer, os 10 primeiros anos, eu estou falando de 30 anos após a Segunda Guerra Mundial. E eu convivi com pessoas que lutaram na guerra, que os pais que perderam filhos, que perderam família na guerra. Então, uma situação extremamente diferente do jovem de hoje, que já até esqueceu isso e já é global, etc. Então, a disciplina dos anos 90 foi exatamente os anos onde cai o muro de Berlim, onde a Alemanha começa a se globalizar de uma visão diferente do que ela tinha, de liberdade, de nacionalismo de novo. Tivemos a Copa de 2006, que mostrou que a Alemanha, de repente, era nacionalista de novo. Então, esse choque de cultura moderna que nós tivemos com a globalização, a Alemanha se integra disso, e hoje é uma grande força, vamos dizer assim,
tecnológica, econômica na Europa, não é? Passa por situações extremamente complexas agora com a imigração, como toda a Europa, a França. E os jovens profissionais de hoje convivem nesse ambiente. Então mudou muito as gerações, mas a essência da pessoa é o que é importante, não é? A essência da ética, não é? Isso é uma coisa que eu tento colocar no livro, né? Deixar como exemplo, não é? Você fazer o certo com ética é muito melhor, te leva muito mais longe, não é? Do que o curto prazo oportunista, né? E é interessante que eu vivi isso na minha carreira, pessoas que pensavam oportunistas de curto prazo, imediatistas, às vezes podiam até crescer, mas o tombo era muito grande. Uma hora revela, não tem como. Você ter sustentabilidade na sua essência de liderança, na sua essência de desenvolvimento tecnológico, na sua ética, isso te leva muito longe, né? E como eu disse, eu não escolhi ser promovido, eu sempre fui surpreendido, porque eu sempre buscava isso, fazer o melhor com as pessoas. Aí, de repente, você tinha planos, eu sempre fiz meu cross-check de 5 anos, cada 5 anos eu avaliava o que eu vou fazer nos próximos 5 anos, onde eu quero chegar nos próximos 5 anos no sentido pessoal, não é? E sempre nesse cross-check eu tomava decisões de rumos diferentes, não é? E aí, de repente, você era surpreendido, não é por aí que você vai por aqui, porque a gente tem uma oportunidade para você, assim, assado. Você conta até um trecho aqui da sua pedido de demissão. Exatamente, chegou um momento onde eu nesse projeto de 5 anos, eu tinha 30 e poucos anos, eu falei, puxa, e era uma época interessante que se falava, não, nós precisamos mudar muito de emprego. Era uma época que o chique era você ter muitas experiências em várias empresas. E eu quase fui nessa, né? Que aí me surgiu uma oportunidade, eu falei, pô, legal, vou fazer essa experiência. E eu falei, não, peraí, não é por aí, nós vamos te dar uma oportunidade melhor. Aí eu descobri o tamanho e a capacitação da empresa, porque é uma empresa que você atua no mundo inteiro, com várias ramificações tecnológicas. É como está em várias empresas ao mesmo tempo. Então você pode escolher, se você não... aquele put the people on the right seat. Se você não tem uma pessoa que ela não está feliz, ela não está performando nesta área, você pode pôr em outras. Eu fiz isso com muita liderança, com muita gente. Com muito profissional que você liderou. Cara que não estava se dando bem numa área, aí eu conversava com ele, falei, pô, vamos tentar achar uma outra oportunidade. Era muito mais eficiente você buscar e colocar a pessoa na função certa, ela se motiva, do que você demitir as pessoas. E para mim, isso talvez uma das coisas que sempre me preocupou, e principalmente a pandemia, ela me desgastou bastante, era o risco de você ter que demitir as pessoas. Para mim, demitir alguém era algo mais doloroso e sentimento de derrota sua. Porque é derrota sua, não é derrota da pessoa, é derrota sua. Você não soube gerir aquela pessoa. Então, a minha discussão, principalmente nos recursos humanos, os nossos projetos eram sempre voltados a como eu faço para colocar a pessoa no lugar certo, como tirar o melhor dela, sendo que ela se motiva para isso. Ela quer dar esse melhor. Não é porque a empresa precisa, porque a empresa quer. Então, para mim, essa é a essência da liderança que hoje fica cada vez mais difícil, porque esse vínculo com a empresa já não existe. Não existe mais tanto. As pessoas, os jovens trabalham por propósito, os novos ricos, né, que conseguem, com 20 e poucos anos, ficar milionários. Por quê? Porque hoje, a oportunidade de diferenciação é muito grande, Haroldo. Naquela época, a oportunidade de diferenciação era menor. Você está dentro de uma empresa, no mundo seu, e você que se diferenciar. Hoje, o jovem ele tem uma oportunidade de diferenciação, se diferenciar contra o outro. E se ele tiver uma determinação, uma essência muito positiva, né, ética, ele consegue evoluir muito rápido, né? É claro que mídia social, as plataformas que existem hoje para você crescer, para você ter oportunidades de crescer, são muitas. Nem sempre
consistentes com capacitação tecnológica, com assim, conhecimento, né? O que é um pouco triste. Aí você tem lideranças que não são muito fundadas, não sustentadas, não é? E aí também um pouco do jovem que fica olhando isso como referência, a referência daquele que sem esforço nenhum ficou milionário, eu também quero. Eu acho que esse é um grande erro, porque a razão de viver, a razão da felicidade da gente está em fazer outra pessoa feliz, em fazer outra pessoa se dar bem. É interessante isso. Sim. Aí você se dá bem. Se você está ajudando a evoluir, para isso você precisa de capacitação, você precisa de conhecimento, né? Você precisa de conhecimentos do ser humano, das fraquezas, você tem que ter uma boa base. Tem que ter uma boa psicologia. Isso você não é da noite para o dia que acontece, não. Isso é experiência de vida. Nesse trajetória toda de tecnologia, inovação, eu senti aqui também que você comenta sobre a preocupação da sustentabilidade, né, nesse aspecto. Como é que as indústrias hoje, você que anda pelo mundo e enxerga tudo isso, como é que as indústrias de uma forma geral estão enxergando esse tema inovação e sustentabilidade, o tema sustentabilidade, a preocupação disso? Bom, a sustentabilidade é uma palavra bonita, nova, um hashtag que está na boca de todo mundo, até criado pela própria conceito ESG, né? Que a própria Alemanha criou lá atrás, como também outros conceitos, como a indústria 4.0, depois agora você tem inteligência artificial e tudo mais. São conceitos que estão na boca de todo empresário, e dentro da palavra sustentabilidade, você fazer algo que você mantenha a qualidade de vida do planeta, não é? Essa discussão sobre sustentabilidade voltado à mudança climática, etc., que começou há 20 anos atrás de uma forma mais intensa através dos ambientalistas, principalmente europeus, é um tema bonito de se ouvir, de se falar, não é? E ele tem um viés político, geopolítico muito forte. Sim. Não é? Porque tem a ver com de onde vem a energia que você gera, não é? E aí existem dois aspectos. Um, a sustentabilidade local, no ambiente onde você vive, nos grandes centros, e outra coisa é a sustentabilidade global, não é? E hoje a gente fala da sustentabilidade global. A gente fala não é porque você convive num lugar extremamente insustentável, principalmente no que diz respeito ao clima, à emissão de CO2, né, à carbonização, que você não tenha que fazer algo também pelo global. Então, eu creio que esse é o grande desafio, porém, eu acho que o grande erro no momento é que se esqueceu um pouquinho do ESG, do S, que é o social. No que diz respeito, você tem que fazer uma transformação tecnológica para a sustentabilidade, pensando economicamente, de que as pessoas vão evoluir e vão ter mais poder de compra, vão crescer. Não estou falando aqui de social, de distribuir dinheiro, não. Muito pelo contrário. Você tem que fazer as suas transformações tecnológicas de uma forma sustentável para que a economia das regiões, dos países que buscam a sustentabilidade através de uma energia limpa, que é, no caso, o tema discutido, né, seja algo realmente que traga melhor economia para a região que faz, né? Gera emprego, né? Capacita as pessoas, né? Para mim, esse é o grande diferencial que hoje, vamos dizer assim, o que aconteceu? Há alguns anos atrás, há 20 anos atrás, os ambientalistas conseguiram algumas iniciativas na Europa que abriu o ouvido da geopolítica, né? Não, peraí, o clima, nós estamos destruindo o clima por causa da camada de ozônio, por causa da emissão de CO2. E aí os países se uniram em Kyoto, depois teve vários, Paris, e agora o COP26,
todo mundo discutindo a sustentabilidade, investimentos para proteger o planeta do sobreaquecimento, etc. Totalmente legítimo, mas com uma visão política global onde o ambiente chinês, americano, europeu, econômico, está extremamente em transformação, né? Uma China que não existia, como eu disse, um gigante que estava dormindo e acordou nos 20 anos e hoje é líder tecnológico porque tem uma escala, um volume de produção absurda, né? E que dificilmente qualquer outro país consegue competir com eles. Começa a crescer, mas e a sustentabilidade? Como é que fica? Como é que fica o tema da geração de energia? Né? E o Brasil, quando você fala em clima, etc., ele tem algo que nenhum país tem, que é a biomassa, a sustentabilidade via biomassa, a geração de energia limpa. Na visão desde a sua geração até o seu ponto de uso. E eu acho que nós conseguimos, esses últimos anos, né, mostrar para o mundo que nós temos algo que o mundo precisa, né, que é a biomassa e também o futuro, que vai ser hidrogênio. Nós temos a base para gerar um hidrogênio limpo, né? Então, a sustentabilidade ela passa muito por tecnologia, mas ela tem que passar também pelo social, pela economia dos países, né? O que adianta uma China evoluir bem, os Estados Unidos evoluir bem, ou uma Europa, e os países que não têm a indústria tecnológica como esses países têm, não conseguir evoluir e ficar cada vez mais pobre, né? E a gente estamos passando um efeito assim no Brasil, né? Nós temos uma indústria para classe A e B, principalmente na área da mobilidade, que está se dando muito bem, mas nós perdemos a essência da mobilidade popular, né? Quer dizer, eu sempre falo que o carro popular deixou de existir, agora é o carro usado, né? Carro usado é o carro popular, porque você troca seu carro. Que já não é mais popular também, né? Você não tem mais acesso aos veículos novos, etc. Isso falando um pouquinho de mobilidade, mas a gente pode falar bastante sobre isso, né? Mas a sustentabilidade passa principalmente, não só pelo tema de emissões, né? Governança, mas tem que ter o social, ele tem que estar bem definido nisso, não tem dúvida. Para você realmente. É o motivo até disso, né? A inovação vamos dizer assim, a bola da vez das novas gerações, das últimas décadas. Você criar. Interessante que inovação, às vezes você pensa, vou criar um negócio novo. E, na verdade, eu aprendi que inovação é uma junção de padrões. Você pode juntar padrões. Existe uma universidade lá da Suíça que fez um estudo sobre isso. Uma vez eu ouvi, tentei estudar isso. Tem 54 padrões básicos e todas as inovações são em cima desses 54 padrões. Você combina padrões, não é? E você gera inovação. Então o segredo é você ter a criatividade desses padrões, né? Então, como um exemplo, a Nespresso, né? O café sempre existiu, o cara vai e cria o padrão. Máquinas de café sempre existiram, as italianas e tal. Aí o cara vai e cria um padrão de juntar uma tecnologia, né, de cápsula com máquinas onde ele dá a máquina e consegue. Isso é um padrão. E ele cria uma grande inovação e ganha muito dinheiro. E esse é um exemplo, mas as inovações hoje elas estão a bola da vez, e quem cria, e claro, a comunicação, a internet, viabilizou a plataforma para isso, e é interessante que tudo que vem pela frente ainda é um grande ponto de interrogação com a inteligência artificial, porque nós sabemos que pode fazer muita coisa para o bem e para o mal, mas pode complicar muito alguns padrões que nós temos, principalmente na área financeira, na área de bancos, etc. Como que a gente consegue se proteger? Mas eu sempre acreditei que tecnologia resolve a maioria dos problemas, né? Você consegue resolver os problemas. Hoje essa discussão, por exemplo, do carro elétrico, bateria... eu queria entrar nisso daqui a pouco. Tecnologia vai resolver os problemas de uma nova tecnologia que está entrando, né? Mas podemos falar... Então, porque você escreveu até recentemente um artigo que você tinha me mandado sobre carro elétrico, híbrido, e uma coisa que me toca sempre, eu vejo o pessoal falar, e você provavelmente tem conhecimento disso.
Ah, não, essa geração de carro elétrico, esse tipo de bateria aí, já vai morrer. É outro tipo de bateria que vai surgir que é completamente diferente dessa. Como é que anda essa tecnologia? Então, o que acontece? Como eu te disse, eu escrevi um artigo exatamente sobre isso. Quando começou-se a ideia dos carros elétricos, porque carro elétrico existiu no começo do século passado, né? Era carro elétrico, eram os bondes elétricos, tudo. Sim. E aí, de repente, a indústria de petróleo fez valer o motor a combustão. Né? E nós vivemos 100 anos. Vivemos 100 anos com a solução dos motores a combustão. E que eu fiz parte dessa evolução tecnológica que aconteceu principalmente dos anos 70 para cá, que eram motores cada vez mais eficientes, né? Injeção direta, tecnologia eletrônica. Então, você otimiza o uso desse combustível fóssil, tanto para combustíveis, para motores que a gente fala ciclo Otto, como também ciclo diesel. E o mundo virou dependente do transporte diesel. As grandes guerras trouxeram muita evolução tecnológica para a mobilidade com motor a combustão. Quando começa o tema da discussão que a razão do aquecimento global e das catástrofes é a emissão de CO2 e nós precisamos reduzir o consumo de combustíveis fósseis, ou seja, uma descarbonização era muito importante, buscar a descarbonização do planeta, se levantou a ideia do motor elétrico. O motor elétrico é extremamente eficiente, né? O motor a combustão ele tem uma eficiência de 30%, 35%. O motor elétrico tem próximo de 100%. Então, é uma solução muito viável. E a Europa começou a definir regras, dizendo, principalmente a Alemanha, nos grandes centros, nós vamos, até 2030, nós vamos parar com os veículos a combustão. E tomou algumas decisões que foram, na minha opinião, precipitadas, erradas, porque trouxe uma disrupção da indústria europeia, mas começou-se uma corrida para se buscar soluções do carro elétrico, como se o carro elétrico fosse a última solução, a única solução para descarbonizar o planeta. No Brasil, nós estamos descarbonizando faz 50 anos com o etanol, que é um combustível extremamente limpo, de uma fonte limpa, renovável. E, então, quem mais? Eu sempre falo, nós somos o primeiro mundo em descarbonização, o Brasil, porque nós temos toda a infraestrutura, passamos por todo esse processo e temos motores a etanol e criamos a tecnologia do Flex, podemos falar depois sobre isso. Então, o Brasil hoje ele é um grande protagonista da solução de descarbonização que o mundo busca. E a Europa começou a investir muito dinheiro nisso, na solução dos elétricos. Desenvolver bateria, tem que desenvolver a bateria. Não é? Bateria de níquel, de lítio. A própria Bosch entrou muito nessa discussão, desenvolvimento de tecnologia, os japoneses aí. E os chineses estavam num processo de crescimento da indústria automobilística chinesa. Eles trouxeram os melhores fabricantes de carros do mundo para Xangai e fizeram uma absorção de tecnologia absurda nesses últimos 20 anos. Não é? E quando veio o assunto do elétrico, eles falaram, nós vamos entrar nisso também. E conseguiram fazer uma rampa de crescimento. Eles saíram de 1,5 milhão de veículos. Isso há 20 anos atrás, eles produziam 1,5 milhão de veículos. Eles estão produzindo agora 27 milhões de veículos. Né? Olha a escala. Isso, eles fizeram isso saindo do verde, assim, do zero. Né? Então, e com uma estratégia governamental. O governo falou, vou ser líder nessa tecnologia. Então, eles realmente têm os processos mais modernos de produção, eles não tinham passivo, né? Eles têm, claro, não têm conceitos trabalhistas como o resto do mundo tem, e com isso eles são extremamente competitivos e tem aquilo que toda a indústria gostaria de ter, que é previsibilidade e volume. Eles cresceram nesses últimos anos 5%, 6%, 7% ao ano, e a indústria automobilística cresceu muito. O que acontece? Hoje eles dominam essa liderança. Só que o carro elétrico
que é hoje o carro forte deles, eles produzem mais de 5 milhões de carros elétricos no mundo, isso seja híbrido ou elétrico, na China principalmente, eles resolveram agora exportar essas tecnologias e olharam para o resto do mundo, e o Brasil é um dos polos de exportação, África, América do Sul em geral, e eles estão recebendo portas fechadas na Europa e portas fechadas nos Estados Unidos, mas eles têm um mercado muito interessante, atrativo, para absorver essas tecnologias dele. E toda a construção dessa tecnologia é na bateria, 60% das baterias são baterias de lítio, que são dos carros elétricos. Você tem fosfato, depois algumas baterias, e continua a corrida tecnológica para descobrir qual que é a melhor bateria, que a bateria começou muito cara, que é muito pesada. Como é que você faz compactação dessa energia para armazenar uma energia com segurança? Então, nós sabemos que as próximas gerações de baterias são baterias sólidas, né, com eletrodos sólidos, que não tem esse risco de sobreaquecimento, de reação química e de pegar fogo, que a gente tem alguns exemplos aí, porque quando pega fogo uma bateria dessa, você não apaga, é muito difícil. Então, tem uma série de problemas que precisam ser solucionados, mas acredite, a tecnologia vai resolver isso. É uma questão de tempo. Só que esses grandes centros, Estados Unidos, China, e apostaram no carro elétrico de uma forma que tem que fazer investimento em fábricas de bateria. Sim. Então, o capex que foi colocado, os investimentos que foram colocados são enormes. Isso tem que ter retorno. Não é? Grande parte desses investimentos com ajuda governamental, não é? O que é fundamental, porque os valores são muito altos. Não é? O Brasil não tem condições de fazer isso. O Brasil não vai ter uma fábrica de bateria aqui, porque quando ele pensar em fazer uma fábrica de bateria, tem outro modelo. A capacidade que existe no mundo, os investimentos, esse bonde passou. Essa locomotiva está a 100 km por hora e nós estamos aí engatinhando. Nós temos o quê? Aquilo que eu não preciso que é a grande questão, de onde vem a energia que vai para a bateria? Eu não preciso investir tanto em carro elétrico para descarbonizar, porque eu descarbonizo mais do que investindo no carro elétrico, por causa do etanol, por causa da biomassa, por causa do biodiesel. E nós acabamos de discutir com o governo, e lançamos aí um programa que chama Mover, que é fazer realmente os veículos sustentáveis, usando a tecnologia Flex, uma tecnologia que eu ajudei a desenvolver lá atrás, que você usa o etanol, não é? No motor a combustão ou a gasolina, aquilo que for mais conveniente de preço, e com isso você tem uma contribuição de descarbonização muito grande. Então, eu creio que o carro elétrico é inexorável, ele vai vir, ele é mercadológico, não é mais uma questão ambiental, é uma questão que se investiu muito dinheiro e agora precisa ter retorno, e vai se vender nos mercados que tem. E o consumidor vai se acostumar, ele vai aprender a andar, porque andar num carro elétrico é extremamente gostoso, porque ele tem um torque, ele tem... O consumidor, barulho, ele adora essa brincadeira do carro elétrico. Se resolver o problema do abastecimento, resolver o problema da energia, da onde vem a energia, que tem que ser uma energia limpa, e ele ter lá os 3, 4 minutos, 5 minutos que ele gasta para abastecer no posto resolvido com a bateria, acabou. O carro elétrico é o futuro. E depois o carro hidrogênio, da onde vem a energia, que bateria vai ser, a tecnologia vai definir. O engenheiro ele é muito criativo, ele vai buscar soluções. Então, eu creio que assim, o futuro é realmente a eletrificação, não tem como ser diferente. E nós temos uma ponte interessante que o Brasil pode construir em cima da descarbonização, porque o objetivo não é a eletrificação, é descarbonizar. Então, eu posso usar o etanol, a solução que eu tenho. Legal. Beza, para essa geração nossa agora, que mensagem que você acha interessante ter e passar para essa geração que está menos resiliente, que está muito objetiva, E você falou um negócio que eu achei muito interessante, que você sempre fez o seu trabalho dando o melhor, fazendo o melhor, dando mais do que foi pedido muitas vezes, mas pensando num bem comum. Pensando no objetivo de melhorar a qualidade de vida, melhorar o país, que eu vejo você citar muitas vezes aqui, melhorar o Brasil, não sei o quê.
E essa geração de hoje, eu não enxergo muito que tem essa cabeça que você acaba de mencionar no livro aqui, né? O propósito, né? E é complexo. Você é de uma geração analógica, você viveu várias coisas, várias transformações. De repente, você tem uma juventude. Os líderes do futuro são hoje digitais, pensam diferente. Eles não conhecem as dificuldades que nós tivemos no passado. Eles não têm mais referência que nós tínhamos. E você tem que conviver com essa nova geração. Sem dúvida, é um grande desafio. E eu acredito que o que sustenta, e eu comentei isso rapidamente antes, o que sustenta o futuro do jovem são a ética, são alguns valores que o jovem perdeu, não é? Eu acho que a essência do ser humano, para ele se dar bem, ele tem que ter valores fundamentais, né? E é isso que está faltando, eu acho, um pouco para o jovem. Até uma vez me fizeram uma pergunta, né, lá atrás, que Brasil você quer para o futuro, né? E eu falei exatamente isso. É o Brasil onde os jovens retomam os valores, porque perderam os valores, né? O valor da ética, né, de pensar no próximo, de pensar no ambiente que ele convive, né, não pensar só nele, né? E a gente tem um egoísmo no Brasil muito forte. Não importa o que está acontecendo do lado. O DNA brasileiro, nesse aspecto, é ruim, né? Ele não cuida do ambiente onde ele está. Ele não se preocupa com os outros, ele só se preocupa com ele. Isso você pode ver em todos os sentidos, né? Onde ele mora, como é que ele convive. E isso não tem nada a ver com pobreza nem com riqueza. Não. Isso tem a ver com a essência do ser humano, e o brasileiro ele aprendeu a ter muitos benefícios, facilidades, mas ele não quer obrigação. Ele não quer obrigações que façam, e obrigação passa por ética, por valores, por disciplina, não é? Eu acho que esse é o grande problema, e infelizmente nós estamos numa sociedade hoje passando por processos de ideologias que atrapalham muito o jovem a pensar o que é o certo, o que é errado. Não é? E nós precisamos resgatar esses valores, os valores da família, né, os valores da fé, né, da essência de que você precisa acreditar num futuro melhor, e você precisa fazer algo por esse futuro melhor. Isso é o propósito. E isso passa não só pelo ensino em faculdades, etc., passa pelo berço, pela família. Educação, né? A educação é a base. E se nós começamos a destruir essa base, né, por ideologias, é muito perigoso. Você começa a criar gerações perversas do futuro, né? Extremamente egoístas, né? Eu fico imaginando, quando você coloca disciplina numa geração, no sentido de ensinar o que é certo, o que é errado. E tem que ter disciplina mesmo. Sim. Você tem que corrigir as imperfeições de uma forma democrática, com regras claras. O país evolui. Sim. A educação. A educação é fundamental. Isso é principalmente berço. Quem dá educação é berço, é família, não é governo, não é escola. Valores, não é? E por isso eu sou uma pessoa que acredito nisso. Eu trabalhei esses anos pensando no Brasil, em evoluir a qualidade de vida do brasileiro, em dar um emprego, né? Porque eu sei que capacitação e emprego é o que vai fazer com que o jovem lá na frente cresça. Nossa, a gente tem uma empresa que leva os jovens para fora. A liderança nossa está na China, está na Europa, está nos Estados Unidos, entendeu? Falam várias línguas. O brasileiro ele tem uma capacidade enorme de criação, ele é extremamente inteligente, social. Se a gente consegue colocar isso dentro de um padrão de ética, de valores, nós vamos longe. Não tem nada que possa impedir impedir o nosso crescimento. Então, precisamos buscar isso de uma forma inteligente, com apoio, com exemplos bons, exemplos de líderes que são assim. Os jovens buscam exemplos. Né?
Então, por isso que eu fiz questão de fazer o livro, colocar alguns conceitos assim, para deixar um pouco desse exemplo. E aí até, se me permite dizer, o livro, eu escrevi o livro, e claro, eu não tenho interesse nenhum econômico no livro. O livro, eu dediquei o livro, a venda do livro a um asilo de idosos. Você contou para mim sobre porque é interessante, porque poderia falar, vou dedicar uma creche, a um desenvolvimento de educação do jovem, etc. Mas eu fiz questão de fazer isso para o idoso, porque eu aprendi que se investe muito nas novas gerações, mas não investe no idoso. Esquece do velhinho. Ele é o cara que fez acontecer até agora o país, né? Então eu fiz questão de falar assim, vou dedicar a venda, então quem compra o livro está lá na livraria. Legal. Compra pelo site também. Pode comprar pelo site. Não é fácil, e aí isso é revertido a esse asilo de idosos. Assim, de novo, sobre o livro, eu achei que vale muito a pena você ler, porque prega tudo isso que você falou assim. Por que ele teve sucesso e conquistou? E ele mesmo falou, o Beza sempre falou, eu sempre fui surpreendido com o tipo, então agora você vai ser não sei o quê. Pô, mas eu não estava esperando isso. Primeiro por isso, porque assim, você faz de bom grado, como eu falo, faz com fé. Você tem uma formação, e eu conheço a formação da família do Beza, tem uma formação de família de fé, de respeito, de educação, respeito pelo próximo. São valores que vão te levar lá para cima, mas vão te levar lá para cima com qualidade de vida, com satisfação. Quando você vê um liderado seu crescer, melhorar, como você mencionou aqui, quem foi seu sucessor agora? Na Bosch, que você menciona aqui, né? Como é que formou. Você vê aquilo, olha, até arrepia de eu falar. Você vê com orgulho aquilo, né? A satisfação de ver a pessoa bem. E isso faz um bem para você que você não tem noção, né? Exatamente. Você não tem noção. E talvez essa curiosidade, No Limiar da Sombra, porque o nome No Limiar da Sombra, o meu nome é Bezaliel, ele é um nome bíblico, né? Bezaleel, que foi um ourives que foi convidado por Moisés para fazer a arca da aliança, fazer os desenhos de ouro e tal. Então, e o significado é na sombra de Deus, não é? E aí eu fiz esse trocadilho de no limiar da sombra, né? Porque a gente vive num ambiente tão complexo, e a própria minha trajetória de ir para a Europa, como jovem, 18 anos, eu poderia ter me tornado outras coisas, né? Eu poderia ter ainda mais 70? Me acabado em outros ambientes, mas a minha determinação, meus valores. Meu berço me mostrou que eu poderia ser alguém muito melhor e fazer uma diferença no mundo, fazer uma diferença para as pessoas, né? E cada um tem essa oportunidade de fazer a diferença onde ele vive, né? A gente vive pouco tempo aqui, e depois que você for embora, o que deixa é o que você fez. É o seu legado. O seu legado. Então, por isso No Limiar da Sombra. Legal. Parabéns, viu? Olha, tá aí, assim, de novo, eu quero salientar, é um belo exemplo de vida no sentido de se dedicar e pensar no bem. Isso faz toda a diferença para uma pessoa ter sucesso na vida. Não é isso? Valeu, Haroldinho. Você ter vindo, bem. Foi muito bom bater esse papo aí com você. Muito contente pelo livro, muito contente por você, por te conhecer há muitos anos e ver toda essa trajetória bacana que você teve, quanto você contribuiu para a sociedade, para o bem-estar das pessoas e de uma forma geral. Parabéns. Parabéns você também pela tua trajetória aí com a Brita. Estamos tentando, vamos tentando. E por essa oportunidade, muito obrigado. Obrigado a você. Tá aí, mais um episódio do Seu Fermento Empório. Siga-nos nas redes sociais e até o próximo episódio.